Fala galera, Rodrigo Cohen na área e hoje estamos aqui na primeira gravação do nosso estúdio, primeira entrevista, bate-papo e o que mais rolar por aqui. E eu começo em grande estilo, trago uma mina que é assim daquelas que vai ajudar você a resolver possíveis problemas de grana. Estamos falando da dona Alice Porto, bem-vinda! Obrigado pela presença, obrigado por estar aqui conosco e fica com a gente até o final que você vai se amarrar. Aproveita para deixar seu like e a gente se fala. Vamos lá, DJ, manda ver. Fofuchos e fofuchas, tô aqui hoje no QG da Rodrigo Cohen. Gente, olha esse lugar. Meu nome é Alice Porto, sou contadora da Bolsa, vou matar todas as suas dúvidas de tributação e não tem nada de complicado não, tá? Inicialmente, sua primeira aparição aqui no canal, comecei a te seguir nas redes sociais, vejo que você é top, você manda muito no assunto de imposto de renda, que é um assunto bem complicado, bem complexo, é uma dúvida, muitas pessoas têm dúvidas, não sabem como declarar, quais são as taxas, se elas precisam declarar prejuízo, se pode compensar, aquelas dúvidas sempre que existem. Não tem nada de complicado, não, é detalhado. Mas é muito fácil de entender. Bom, pelo menos comigo é fácil de entender e vocês que vão ficar aqui até o final do vídeo vão ver que de fato vocês vão aprender bastante coisa. No final vocês escrevem aqui. Dona Alice, como é que você... Dona Alice, né? Dona Alice da... Com licença. Pera aí, gente. Não, esse Dona Alice aqui não tá funcionando. Alice, me fala... Eu tenho cara de Dona Alice? Como é que você começou? Muita gente... Porque assim, essas entrevistas, as pessoas começam, chegam, né, perguntam, me fala como é que é imposto de renda. Não, eu quero saber um pouquinho, como é que você começou? Como é que você chegou lá? Como é que eu cheguei lá? Não, eu tô na caminhada sempre, né? A gente nunca chega lá, né? Não, mas como é que você chegou? Como é que você virou Virei a contadora da bolsa? Bolsa. Tá, essa história um monte de gente me pergunta, ela é interessante. Há 11 anos atrás, eu comecei como trader. Uau! Me encantei pelo mercado financeiro e comecei a estudar e fiz todos os tipos de operação, termo, mercado futuro, opções, índice, dólar, né, day trade, swing trade, e para mim entender o mercado mesmo, porque quando eu faço uma coisa, eu sou intensa. Muito importante, muito importante. É. Né? Você tem que ter feito antes alguma coisa para poder depois, né? Skin the game, é isso aí. E aí eu era sócia da minha mãe numa empresa familiar de confecção que a gente tem até hoje, tem 40 anos que minha mãe tem essa empresa, e eu tava no contrato social. Então não podia ter problema nenhum no CPF, senão a gente não recebia tecido para poder produzir e mandar para as lojas. Então assim, era de fato eu não podia ter problema com o CPF, senão ia dar um prejuízo enorme para a empresa. Mandei as notas de corretagem para o contador da empresa. E lá tinha uma opção que virou pó. Então ele não achou a contrapartida do lançamento, porque o contador, a cabeça dele é sempre assim, né? Débito, crédito, cadê a contrapartida? Aí eu falei, não, porque essa opção virou pó. Aí ele olhou pra mim e falou, pode quê? Falei, cara, ele não manja, acho que ele não tá entendendo o que tá acontecendo. Liguei pra corretora, falei, e aí, vocês me indicam alguém, né? Eu tenho uma empresa aí pra tocar junto com a minha mãe e tal, minha irmã também. E eles, não, a gente não tem ninguém, a gente tá até procurando. E lá na minha gaveta eu tinha um canudo de contabilidade empoeirado. Que eu formei porque eu falei, não sei o que eu quero fazer, vou pegar o canudo, né? E aí deu uma semana. Na hora que a corretora falou, não, a gente não tem ninguém, a gente tá até procurando, eu, deixa comigo. Peguei planilha, porque eu sou ótima de matemática. Aí ajudou também, né? Peguei planilha, comecei a jogar todos os cálculos. Tinha até programa na época que calculava, mas era desktop. E eu comparava os meus cálculos com o do programa. Falei, cara, entendi como é que funciona. Devorei a legislação, tirei algumas dúvidas com alguns amigos advogados, tributaristas. Montei um site em 2 dias para alguém para montar. Liguei para a corretora e falei, pode mandar os clientes. Uau, top. Foi 2008, um pouquinho antes da crise. Caramba. Lotou de cliente. Aí veio a crise. Foi tudo embora os clientes. Normal. Aí ficamos aí esses 10 anos, né? E aí quando mudou o governo, eu falei, cara, a economia vai melhorar. Então eu vou investir em marketing. Aí peguei o celular e e apaixonei. Uau, que legal. Apaixonei. Aí comecei a passar conteúdo gratuito. E o que me motivou foi a sensação de tirar a dúvida de alguém. Essa pessoa, ela fica tão grata a você que eu falei, cara, esse negócio é muito legal. Eu vou ensinar todo mundo a fazer. Quem quiser fazer, faz sozinho, não tem problema. Quem não quiser fazer e quiser focar em outras coisas, faz comigo. E legal. Assim foi, aí virei contadora da Bolsa. Caramba, que história. Cara, eu tive que botar calça e tênis pra poder gravar aqui. Por quê?
Cara, porque aí o Igor me falou que ia botar o negócio da questão, tava de bermuda e chinelo, né? Mas tudo bem. É legal que as pessoas não entendem, às vezes. A gente quer ensinar, como você não falou, você quer ensinar, você vê tantos depoimentos bons, caramba, que você tirou uma dúvida, que agora resolveu meu problema, vou sobrar mais dinheiro, eu vou poder ficar tranquilo, botar a cabeça no travesseiro. Você vê que é um feedback tão bom pra você, que deixa tão feliz, né? Não, e o seu trabalho, você transforma a pessoa, você transforma até o bolso da pessoa, a vida da pessoa transforma integralmente. O meu, vamos dizer que é só um complemento, aonde que de fato eu também alivio a pessoa, né? Sim. Porque ninguém quer falar de tributação, mas comigo vocês vão querer, gente. Todos os trabalhos são importantes, na verdade. Todos os trabalhos, todos se complementam. Olha só, Alice, deixa eu te perguntar então. Então vamos, já entendi essa história, muito bonita, parabéns. Eu admiro pessoas que gostam de fazer bem ao próximo, isso é muito bom, eu me vejo, me identifico assim. Para quem está começando, quais são os primeiros passos que a pessoa deve ter de cuidado, de prestar atenção para que ela possa começar com o pé direito? Em relação ao imposto de renda, obviamente. Claro. Na verdade, ele até abrange um pouco mais que imposto de renda, porque se trata de organização. Sim. Então, o que eu sugiro você que está começando na Bolsa, ou que já está e que não fez isso, para fazer. O que é isso? Isso é calcular todo mês as suas operações. Rodrigo, como é que você vai saber se a sua estratégia está funcionando, se você teve lucro, se você teve prejuízo, se você vai mudar a estratégia, o que deu certo, o que não deu se você não calcular? Então, esse cálculo mensal ele é muito importante por questões gerenciais, mas também por questões fiscais. Por quê? Se você tiver lucro, você tem que pagar a DARF até o último dia útil do mês subsequente. Se você atrasar, você vai rasgar dinheiro. Eu fico louca com isso. Fico louca. Porque tem multa. Tem multa e tem juros. Né? E não é baixo. Né? A multa é limitada a 20%. O juros você vai pagar 1% aí, mais taxa Selic. Aí leva teu lucro embora. Leva teu lucro todo embora. Não, você tá na bolsa para você prosperar financeiramente, você já começa rasgando dinheiro. Não faz sentido. Então você que tá na bolsa, por favor, já começa a calcular todo mês para você não rasgar esse dinheiro. Tá, e assim, quem tá começando hoje em dia, antigamente talvez era diferente, né? Eu terceirizava minhas notas todas, eu não fazia esse cálculo nenhum, eu sou uma pessoa, pelo menos era uma pessoa muito, ou desorganizada, ou eu não tinha muita vontade de fazer cálculos assim e tal, era preguiçoso. Aí, hoje em dia, com as pessoas fazendo muitas operações e com a gente na era da tecnologia cada vez mais alto nível, você recomenda que as pessoas utilizem algum sistema, ou você acha melhor elas terceirizarem com algum contador, alguma contadora da bolsa, ou você acha melhor as pessoas sozinhas fazerem via Excel mesmo? Será que existe alguma forma de fazer isso via Excel? É isso aí, você retratou exatamente os 3 perfis de investidores que eu enxergo no mercado. Tem aquele que quer fazer o cálculo dele, quer ter a planilha dele ali, a cada operação que ele faz, ele já quer saber o resultado, né? É bom, né? O que é ótimo. Sim. É ótimo, não vejo problema nenhum. O problema é, se você tiver um fluxo muito grande, a sua margem de erro, ela aumenta um pouquinho na planilha do Excel. Né? Então, esse que quer fazer sozinho, só ter cuidado com o volume. Se o volume for grande, aí eu já sugiro ele pular para o passo 2. Mas voltando aí nesse que quer fazer no Excel, o que ele tem que ter bastante cuidado na hora de fazer é para não ter nenhum errinho ali e na declaração anual informar tudo certinho, porque não adianta só calcular. Tem que informar na declaração anual. E aí, o segundo perfil é para quem já está movimentando bastante. Aí eu sugiro sair da planilha, assim, e ir para um software, tá? Tem vários no mercado, os softwares são muito bons. Alguns específicos ou... Olha, eu não indico nenhum específico, eu conheço todos. Tá. Eu já tradei em todos. Todos os softwares, eles são muito bons. São muito bons, tá? A margem de erro deles é bem baixa, mas existe. Então você tem que conferir se puxou todas as notas, né? Porque ele importa automaticamente a nota. Sim. Tem alguns lançamentos no extrato, né? Porque o software não puxa extrato. Então tem taxa BTC, se você opera vendido, se você exerceu alguma subscrição, se você participou de algum IPO, ou se você teve IRRF que não foi retido na nota, mas é só descontado no extrato. Sim. Essas 4 coisas você tem que considerar se você for contratar um software. E o mais importante, a declaração anual. Volta eu falar da declaração, né? Sim. Colocar isso tudo na declaração. E o terceiro perfil é aquela pessoa que realmente quer ter total segurança, não tem tempo, o tempo ele quer gastar com outras coisas, tem outras prioridades. Aí eu sugiro contratar um profissional.
Não, muito bom. A Contadora da Bolsa. Muito bom. Lá no meu site, Contadora da Bolsa, tem o link pro e-book, tem o link pro curso e tem o link pra minha consultoria. Ô, gente, vocês acham que eu ia vir aqui no Coen e eu não ia gravar de óculos? E eu não ia falar fofuchas e fofuchas? Não pode. Beleza. Aí, olha só, deixa eu fazer algumas perguntas Sim. então que as pessoas enviaram pelo Insta pra poder você responder aqui Ok, pra gente. adoro. Tá? Legal. Primeira pergunta é a seguinte. A gente paga imposto de renda sobre swing trade. Eu pago 15% caso eu venda mais do que 20 mil reais e tenha lucro. Então eu pago em cima do lucro. Show? Tá Tô sabendo? Já tradei. Tá sabendo? Já tradei. E aí, a pergunta é a seguinte. E se eu faço uma venda antes de comprar? Faço uma operação vendida acima de 20 mil reais. Como é que o sistema... Você tá falando do considera short, isso? o cara É, que vai... operação short. que ele vai vender primeiro para comprar depois. Isso. Então, na legislação, por mais que essa operação que você começa vendido para depois comprar, por mais que ela não foi finalizada, só o fato de ter feito venda no mês, ela vai somar para os 20 mil. Então, o que você tem que fazer nos 20 mil? Você tem que pegar todas as notas de corretagem que tem vendas, somar todas essas vendas, independente se for um short, Tá. se você for comprar lá na frente, porque essa venda vai sim contar nos 20 mil. Tá. Então, isso aí você vai somar para saber se você vendeu mais ou menos de 20 mil. Tá. Se vendeu menos de 20 mil, só as posições que você encerrou ali de swing trade ações, porque o lucro isento é só para swing trade ações, não vale para opção, não vale para termo, não vale para mercado futuro, aí você vai saber se você teve o lucro isento. Porque esse short, você ainda não tem o resultado dele, certo? Você vai ter o resultado dele só lá na compra. E aí? E aí, ele não vai representar nenhum lucro ou prejuízo. Ele vai só representar uma posição em carteira negativa. Existe, então, posição carteira negativa? Existe, e se você virar o ano em 31/12 com alguma ação vendida, você tem que informar lá em dívida e ônus, que é, vamos dizer, a contrapartida de bens e direitos. Bens e direitos é tudo que é positivo. Você vira o ano. Dívida e ônus é tudo que é negativo. Então, se você vira o ano com alguma ação vendida, você tem que informar lá em dívida e ônus na declaração. E as pessoas que de repente não querem declarar porque acham que não vão ser chamadas, ou de repente as pessoas esquecem, né? Ou não sabem, fazem errado, o que acontece com elas? Vamos lá. Você sabe que 70% das pessoas que chegam no meu escritório de contabilidade com o CPF bloqueado são pessoas que tiveram prejuízo? Por que será? Porque a pessoa que tem prejuízo, ela fala assim, perdi na bolsa, não vou fazer nada, não tem que entregar a declaração anual. Exatamente. O cara desanima, né? Psicologia do trader ele vai conhecer melhor do que eu. Não, é isso mesmo. O cara dá aquela desanimada. E é nessa hora que você tem que falar, pera aí, gente, força na peruca, segura o corpo aí, vamos pra cima, vamos aprender com os erros. E esses erros, esses prejuízos, você tem que informar na declaração anual para a Receita Federal saber que você perdeu. Se você não informa, ela tá vendo lá o IRRF, que eu chamo de fifi fofoquinha. Receita Federal, que cara ali tá operando a bolsa. Né? Tá lá. Pra quem não sabe, o IRRF é enviado IRRF. Isso. É enviado pela corretora, né? Pela corretora. Não é culpa da corretora, tá? Ela é obrigada a reter o IRRF nas suas operações de day trade com lucro ou nas vendas de swing trade. Tá? Então ela retém esse IRRF e manda para a Receita Federal. A Receita Federal tá sabendo que você operou. Você teve prejuízo. Molengou o corpo, não informou na declaração. O que a Receita pensa? Gente, mas esse monte de IRRF que esse cara teve lucro, deve estar ganhando uma grana e não tá querendo pagar nada. Deixa eu bloquear o CPF dele para ele se regularizar. E aí ela trava o CPF do investidor. E não importa a renda também, Isso tá? que eu ia perguntar. Não importa a Tem renda. valor, volume? Não tem valor nenhum. É muito fácil dela fazer esse cruzamento do IRRF com a não entrega da declaração anual com os dados de bolsa. Então, você que está operando na bolsa, é a frase que eu falo que assim, está viralizando. R$1 na bolsa tem que entregar a declaração anual. Não importa o seu resultado. Então, né, a recomendação é declare tudo que você fizer a partir de R$1, tendo prejuízo principalmente, porque o prejuízo vai ajudar a compensar nos lucros futuros. É outra coisa que eu esqueci de falar, isso mesmo. Então, assim, se você não anotar os prejuízos e informar na declaração, além de você ficar na mira da Receita, você não vai poder compensar os prejuízos nos montes de lucros que você vai ter com um grande plano. Com certeza. Ah! E você
se você não declarou algum lucro, algum prejuízo passado, você tem até quanto tempo para declarar depois que você tiver o lucro? Olha, a declaração ela é uma vez por ano, Tá. prazo máximo de entrega até abril. Todo mês o que você tem que fazer é calcular, para você saber o seu resultado de lucro, de prejuízo, ou se foi só compras, atualizar o seu custo de aquisição. Uma vez por ano, lá em abril, você vai informar todos esses resultados mês a mês. Mês a mês. Se você falar, ai meu Deus, eu tô na bolsa tem 3 anos, eu não quero aparecer, eu não vou falar meu nome, eu tô lascado, né? Aquele cara que tá mais ou menos assim, ó, o que eu faço? Né? O que eu faço? Pra tudo tem solução, calma. Rodrigo, esse cara vai fazer o seguinte, a mesma coisa só que retroativa. Ele vai calcular todos os meses anteriores desde quando ele começou, entregar todas as declarações anuais dos anos a que se refere as operações. Se ele já tiver entregue as declarações, é só ele retificar. Se ele não tiver entregue, ele vai ter que entregar em atraso e vai ter uma multinha de no mínimo 165 e uns quebrados por cada ano de declaração, que vai ficar mais barato do que essa receita de pegar. Com certeza. Brilhante, brilhante. Acho que deu para dar uma boa esclarecida, clareada às pessoas. E mais dúvidas que você tiver, vai pro canal dela, para que você possa aprender mais, baixa o e-book, tem o curso dela gratuito também. E acabei de ficar sabendo que ela vai aparecer no nosso grande plano também, para gravar uma aula aqui no estúdio com a gente, para que ela possa tirar as suas dúvidas e ensinar para você e continuar cumprindo a sua missão de vida, que é ensinar para as pessoas e transformar a vida delas também com os seus ensinamentos, o dom que você ganhou, né, quando você nasceu lá no Papai do Céu. Cara, nota 10. Alguma coisa que você gostaria de falar para as pessoas? Eu queria perguntar se vocês acham que eu devo gravar o grande plano assim ou assim, né? Como é que é lá no grande plano? Como Você é que pode funciona? gravar como você quiser. Como eu Pessoal, quiser. O importante é tirar a dúvida, né? Exatamente. Comenta aqui embaixo pra eu ver, deixa o like que você não deixou ainda, se inscreve aqui no canal e faz perguntas pra ela. De repente ela vem aqui e responde pra você também. Beijo, fofuchos e fofuchas com eu. Obrigada pela oportunidade de estar aqui nesse QG Top! Prazer todo meu. Até mais. Valeu. Tchau, gente.